E a gente segue fazendo um tour pelo mundo para saber como está o lockdown em diferentes países da Europa e principalmente como as escolas estão funcionando, né? Porque cada país tem um sistema, está fazendo, adotando medidas diferentes, né? Então eu convidei a Juliana Kester. Tudo bom, Juliana? Tudo bom. A Juliana é psicóloga, mora há 11 anos quase na Alemanha, já morou na Itália, é isso? Isso. E 5 anos. trabalha também com educação, trabalha com jovens, né? Então, também, além de tá vendo tudo que está acontecendo, o trabalho dela também está afetado. Então, eu queria te começar te perguntando, Juliana, como é qual é o momento da Alemanha hoje? É lockdown? As escolas estão abertas, fechadas? O que está acontecendo? Bom, a gente está agora com lockdown bem. As escolas são assim, as escolas estão fechadas a princípio, né? E as províncias podem ou dão auxílio ou suporte para os pais que trabalham. Isso quer dizer que as crianças podem ir para a escola, ela não está sendo obrigatória, porque aqui na Alemanha a escola é obrigatória. Se a criança não vai, isso é controlado e os pais recebem multa, né? Se as crianças não vão para a escola. E no momento eles retiraram essa obrigação e as crianças podem frequentar a escola se os pais não têm condições de cuidar elas, né? Os pais que trabalham, os dois têm que trabalhar, as crianças podem ir para a escola. O que está sendo feito é que as crianças que vão para a escola não têm aula frontal com o professor, né? Então, as crianças recebem o mesmo material que as outras que estão em casa fazendo homeschooling, né? Então, essas crianças recebem um acompanhamento na escola desses professores. Só que o que acontece é que as turmas não podem ter mais de 50% de frequência, ou seja, 50% das crianças podem ir para a escola, as outras não poderiam ir, né? Então, os grupos são menores, as turmas são pequenas, as crianças têm escolas que fazem uma semana de aula, uma semana em casa, uma semana de aula para poder suprir a exigência de todos, né? E outras fazem um dia sim, um dia não, depende da província, da cidade. Mas a maioria das crianças estão em casa, aqui está tudo fechado, só supermercado, farmácia, básico está aberto, né, para o dia a dia, mas tudo o resto está fechado, né, está bem, o lockdown aqui está sendo levado a sério, né, máscara até É isso que eu ia te perguntar. Eu queria saber, assim, por exemplo, as crianças, porque teve uma época que as escolas estavam abertas, depois dessa primeira fase da pandemia. Tem que usar máscara, tem controle de temperatura, desinfetar. Se falou até que tinham que abrir as janelas. Quais são as regras quando as escolas estão abertas? Antes do Natal, que as crianças estavam indo para a escola, mas não todos os dias, né? Também sempre em grupos pequenos. As regras com máscara no pátio, as crianças tinham que usar máscara, mas durante a aula elas ficavam sem máscara, né? Os menorzinhos, o jardim de infância não se usa máscara, né? E nem na primeira série usava, mas depois começaram a usar. Agora, atualmente, as crianças que vão para a escola têm que ter a distanciamento de 1,5 m, 2 né, entre um aluno e outro. Os professores, que eu saiba, estão usando máscara, né, eles são obrigados a usar máscara durante a aula, e as crianças maiores também. E a cada 10 minutos, se não me engano, ou 15 minutos, as janelas são abertas por 5 minutos para arejar, né? Então, as crianças têm que... Os pais até muito estavam procurando vestimenta adequada, porque as crianças... aqui está muito frio, né? Então, as janelas são abertas até no jardim de infância para ventilar e circular o ar. Isso aí são exigências e normas para as escolas poderem ficar abertas, né? E pegar a mão, o banheiro também, sempre dois podem entrar, isso também é cuidado, Como é porque que as é a crianças história do podem... banheiro? Pode repetir para mim? O banheiro, né, para visitar o banheiro, né, quando as crianças têm que ir no banheiro também, ali era controlado, não poderiam estar várias crianças ao mesmo tempo na toalete, né, então, isso também é controlado nas escolas, que as crianças, 2 ou 3, depende do tamanho do banheiro, depois sai, os outros podem entrar, então essas coisas são levadas em conta aqui, né. A princípio, o alemão é muito
rígido com as normas, o pessoal realmente, né, procura ficar e fazer o que é solicitado. Claro que criança é criança, né, e os menores, é difícil manter distância, é difícil não ter contato físico, e principalmente na escola infantil. A escola infantil aqui também, os pais agora têm direito a uma vez por semana, pelo lado psicológico das crianças também, né, porque as crianças estão sofrendo muito esse lockdown, das crianças poderem uma vez por semana para o jardim de infância, também em grupos reduzidos, mas para poder ter um pouquinho de contato com outras crianças, né, porque eles estão, acho que não só aqui na Alemanha, né, mas no mundo todo, onde o lockdown é tão, e a gente já está agora desde dezembro com esse fechamento de escola e jardim de infância, as crianças realmente estão sentindo muito, né. A gente sabe que na Alemanha tem um suporte, uma assistência do Estado muito grande em relação à educação. E eu queria te perguntar, para famílias que têm alguma dificuldade ou não têm acesso à internet ou não têm os computadores, existiu algum tipo de auxílio? Porque com o homeschooling as crianças precisam, né? Os pais têm a disponibilidade de buscar o material também na escola para trabalhar com os filhos, né? E a maioria, os 100%, tem telefone celular, né, o Android. Então, isso aí ajuda bastante. Mas as famílias que têm necessidade, eles se dirigem ao sistema social aqui e recebem ajuda, né. O que acontece é que os pais, mesmo tendo toda a tecnologia, que a gente tem que ver que é outro padrão aqui, né, a maioria das famílias tem condições né, de ter quase todas têm um computador em casa, celular todas têm, eu acho dificilmente alguém não tem um celular em casa, que os pais estão realmente estressados e muitos não sabem mais o que fazer, porque realmente é muito difícil ter as crianças em casa e ter que trabalhar em casa, porque a maioria faz, né, home office, e ajudar as crianças com todo o material escolar que é enviado, que é bastante coisa, né, então é bem difícil para os pais, e tem muitos pais que não tiveram muito estudo, ou tiveram estudo, mas não tanto quanto os filhos, e não tem aquela facilidade para entender, para poder explicar para as crianças o que é o conteúdo, então é um problema bastante sério, né, que os pais estão vivenciando, né, dentro de casa, né, até agressão e maus tratos também aumentaram, crianças pedindo ajuda, então tá difícil, não é uma coisa muito, muito fácil, né? Juliana, eu até vou aproveitar que é a tua área, né? Você é psicóloga, e aí já até vou fazer uma consulta pessoal. O que a gente faz? Porque eu tenho 2 em casa. E uma das coisas são os pais, né? E eu acho que, claro, tem toda essa situação do estresse, mas tem uma culpa. Toda mãe já nasce com culpa, mas é uma culpa porque você nunca sabe se está puxando demais num momento tão difícil emocionalmente ou se está deixando eles para trás no conteúdo. Isso é uma das grandes angústias também, né? Porque a gente não está vivendo uma normalidade. O que a gente faz aí? Eu acho que a primeira é manter a calma, né? Tentar passar tranquilidade para as crianças, porque as crianças são muito sensíveis. Mesmo que a gente não fale, elas sentem, né? Se a gente está nervoso, se a gente está ansioso, isso é o principal. A gente vê com as crianças pequenas, que muitos pais, eu não sei porque ele está tão agressivo, ele está tão agitado. Porque os pais são muito agitados, os pais são muito estressados com toda essa situação, até economicamente, muitos aqui, porque o salário não é mais o mesmo que o Estado aqui alemão tenha ou esteja ajudando, né, está ajudando muito a família, o dinheiro está chegando nas famílias, mas é sempre menos do que quando tu trabalhas. E é muito importante manter a calma e tentar fazer e olhar um momento que a criança está e poder dar a essa criança a oportunidade, né, bom, nós temos que fazer isso, tem que ser estudado, mas também um pouco poder dosar isso, né, e não ter esse sentimento de culpa, porque isso vai passar, e no momento que passar, as coisas, né, podem ser recuperadas e trabalhadas. Os pequenos são os que mais sofrem, e mais, acho que o que tem aqui muito também, que aqui tem o Abitur, né, que seria o nosso Enem lá, né, então os adolescentes que estão nessa fase também estão muito preocupados, porque as aulas não são como esperadas, e aqui na Alemanha, tu faz uma vez, tu não pode refazer, então tu tem a nota final, aquela nota vai te dar a oportunidade de entrar numa faculdade ou não, e esses adolescentes realmente não têm as mesmas condições que os outros tiveram, né? Então, não é uma coisa muito justa para
para essa juventude que agora está fazendo, está nessa fase de preparação para poder tirar boas notas, para poder entrar numa universidade, ou fazer um curso, ou fazer uma graduação, e não tem essa possibilidade de estudar realmente e aprender como os outros aprendem. Então, eu acho que todo mundo está no mesmo barco, e a gente tem que manter a calma, né, e passar essa calma para as crianças, que é o principal. Existe uma previsão de quando as aulas presenciais vão voltar ou começa a relaxar esse lockdown na Alemanha agora? Na Alemanha nós temos até dia 14 de fevereiro esse lockdown total que está agora, né? Claro, com essas exceções das crianças poderem ir para a escola, quando os pais, os dois trabalham e não podem fazer home office, as crianças têm o direito de estar na escola, como eu te disse, elas recebem o mesmo material para trabalhar que as crianças que estão em casa, né? Então não é que eles ganham a mais, até uma forma de ser justa com essas crianças que não podem ir para a escola ou que ficam em casa. Não que as crianças que estão na escola vão receber mais material, vão aprender mais do que as que estão em casa. E até dia 14 agora, o lockdown continua assim, e a partir do dia 14 nós vamos ter que escutar, estamos esperando que a Merkel vai falar os próximos passos. A princípio, todo mundo está dizendo que até a Páscoa nós vamos ficar nesse fechamento de comércio e escolas, e depois da Páscoa, e se os números baixarem, que já estão baixando, tem a possibilidade de amenizar toda essa, devagarinho eles vão abrindo, como fizeram da primeira lockdown, né? Então, as escolas foram abertas, depois o comércio, depois, né? Mesmo assim, as escolas foram abertas, não tinham educação física, algumas matérias onde as crianças tinham muito contato, ficavam muito juntos também, não começaram, né? Eles poderiam ir para a escola, mas algumas medidas foram tomadas. Não era o normal, a normalidade, nunca, depois que começou o Covid aqui, nunca tivemos mais a normalidade que se tinha antes, né? O que afetou a sua área de atuação, Juliana, o teu trabalho, que você também trabalha em escolas? Eu trabalho no jardim de infância e antes do lockdown eu trabalhava com as crianças no jardim de infância, que é para mim, ou para o meu trabalho, era muito mais eficiente, porque eu tinha as crianças na escolinha com outras crianças, que a maioria tem problema emocional, então eu ia trabalhar bem melhor com as crianças em grupos, e onde eles estão inseridos, onde eles demonstravam mais problemas. Agora eu posso, ou só faço, visita domiciliar, onde eu tenho que entrar com uma máscara, que isso também prejudica o nosso trabalho, porque toda a mímica, gesto e coisas as crianças não conseguem, né, ver, então é bastante difícil, só com modulação de voz e os olhos, mas o resto, e corpo, gesto, né, mas a face eles não enxergam. Isso para mim é bastante complicado. As crianças estão em casa, tem a parte positiva que tu trabalha com os pais e também auxilia e a gente dá um apoio para os pais nesse momento em casa, mas toda essa possibilidade de poder ver as crianças na escola, em contato com outras crianças, essa parte social das crianças está muito comprometida, né? Isso aí, no momento, não se pode fazer. Então, é só... E toda a parte de higiene, né? Tem que ser tudo desinfetado, material, quando entra, quando sai. Eu fico mantendo a distância, quando possível, das crianças, porque eu tenho criança bem pequena também, com quem eu trabalho. Os pais também, a gente mantém distância, e os pais também usam máscara quando eu entro na casa, né? As crianças não, mas compromete o trabalho, né? Não é fácil, mas todo mundo está fazendo o melhor que pode. Vocês já sabem por aí, por algumas declarações da Angela Merkel, que, por exemplo, professores, você não é obrigado a se vacinar, mas um professor que não for vacinado, quando tiver oferta, não vai poder trabalhar numa escola, por exemplo. Eles disseram que não vai ser obrigatória a vacina, mas quem não for vacinado, depois que todos tiverem a possibilidade de ser vacinado e tu voluntariamente dizer, não, eu não quero a vacina, vão ter, não sanções, mas restrições, né? Então, não é tem que vacinar, mas se tu não te vacinar, também tu não vai ter livre acesso a tudo que tu momentaneamente pode fazer, né? Então, não deram especificamente o que vai ser obrigatório.
ou não, mas eu acredito que quem trabalha na área de saúde e não tiver a vacina não vai poder trabalhar. Isso é o que eu acredito. Então, acho que vai nessa direção. Se você fosse avaliar assim a educação, bom, você morou já na Itália, tem filhos, é brasileira, mora tanto tempo na Alemanha, o que você acha que os alemães estão indo bem nesse processo, vendo as informações da pandemia? Está todo mundo, claro, experimentando e mudando do primeiro lockdown para o segundo lockdown, as coisas, como é que estão agindo em relação à educação? O que você acha, você apontaria como pontos interessantes desse processo na Alemanha? Eu acho que o governo tem apoiado bastante os pais, né? Financeiramente também, né? A parte financeira, eles estão dando apoio, possibilitando que os pais fiquem em casa também, com maior número de dias, que aqui tem a possibilidade, quando teu filho fica doente, tu pode ficar em casa com ele, né? Recebe teu salário. Então, esse número de dias foi aumentado também para 20, se não me engano. 20 dias a mais os pais receberam para poder ficar em casa com os filhos. As escolas fazem o possível para desenvolver um bom material, para poder estar com as crianças, com vídeo, com tudo aquilo que é possível, né? E eu acho que o governo está sempre estimulando ou pedindo ou agradecendo a população também, né, que está fazendo junto, que tá seguindo o lockdown, que está procurando, e a gente está vendo o resultado, porque os casos, as mortes ainda estão altas, mas os casos de infecção estão baixando. E eu acho que até no momento que eles dizem, bom, nós vamos ter que prolongar esse lockdown melhor do que depois ter que fechar de novo, eu não acho tão errado, porque a gente já está nesse caminho de redução, e espero que isso também continue assim, né? Realmente reduza os números de casos para a gente poder voltar à normalidade. E a vacinação, né? Porque a vacinação começou, mas não tem vacina para todo mundo ainda. Os postos foram muito bem distribuídos, eles se organizaram muito bem aqui na Alemanha, mas falta é o número, falta é a vacina em si, né? Isso aí é um problema aqui, né? Então, a princípio, pelo que a Merkel diz, até setembro deveria estar toda a população vacinada. Vamos ver se vai ser assim, né? Esperamos. E o outro grande tema é a mutação, né? Isso é uma coisa que está dando bastante, ou trazendo bastante insegurança para as famílias, porque já se ouviu dizer que elas atacam, ou essa mutação é mais agressiva e ataca crianças. Então, os pais estão bem preocupados. E você tem filhos em idade universitária, eles estão na universidade, aulas também à distância, não tem nenhum contato com a professora, não vão aos... O meu mais velho, ele faz faculdade e é tudo online, só as provas são presenciais, e quando ele tem prova, ele tem que ir para a faculdade. Então, as provas são feitas em locais arejados e grandes, é bem frio, até que bem vestido, porque tem que ter muita distância de um candidato para o outro, de um colega para o outro. E agora, nesse último lockdown, algumas provas foram adiadas. Ele teria prova agora em fevereiro, que foram adiadas para março ou abril. Então, não fizeram, né, prorrogaram as provas. E minha filha, ela faz um curso de design, lá tem bastante laboratório, até dezembro ela tinha aula presencial, e agora, momentaneamente, também só online. Ela não mora mais com a gente, né? E ela mora em Berlim, e lá também está um lockdown como aqui, e as escolas ou universidades estão fechadas. É só online que ela está tendo atualmente aula, né? Juliana, para a gente encerrar, eu queria te perguntar, assim, aproveitando de novo a sua área de atuação, né, e você que é psicóloga, para o conselho para as famílias, então, é manter a calma e pensar que isso tudo vai passar? Manter a calma, pensar que vai passar, pensar positivo, né? Tá com as crianças, mostrar afeto para as crianças. Eu sei que é bastante difícil, né? Mas ter esse tempo para as crianças também a gente tem que ver positivamente, que muitas vezes a gente não tinha mais esse tempo de estar com os filhos em casa, né?
porque o nosso dia a dia é trabalho, 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 as crianças vão para a escola, vão na rotina, a gente ficava, sei lá, 12 horas por dia com o tempo de sono ainda, né, de repouso com os nossos filhos, e agora estamos 24 horas com os nossos filhos. O que a gente pode dar para os filhos e fazer, né? Então, o que aumentou muito também aqui agora é o consumo de televisão e computador para as crianças, que não é saudável, né? Então, a possibilidade de oferecer para as crianças materiais, para elas poderem brincar, poderem ser criativas e jogar muitas vezes, pegar tempo também, sentar e brincar com as crianças, né? Não é fácil para os pais, mas é importante. Juliana, super obrigada, adorei conversar contigo, boa sorte para vocês aí, e que a gente saia melhor dessa, se vacine logo. Esperamos. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau.